Oi, gente, eu sou a Gabi. Eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Aizen ao vídeo A Tragédia de Suguru Geto, Jujutsu Kaisen. Vamos lá? Quando eu comecei a acompanhar Jujutsu Kaisen pela primeira vez, nenhuma das motivações de Geto para ser do mal eram claras para mim. Até porque Gege Akutami decidiu dar ênfase nisso e marcou o futuro. Então, por um tempo, eu acreditava que sua descida à maldade era fruto provavelmente de inveja de seu companheiro Satoru Gojo pelo status de mais forte que ele havia alcançado. Mas não, existe muito mais sobre as motivações de Geto que entram diretamente na mensagem de equilíbrio que eu acredito que a série esteja tentando passar. E para isso, entender a relação Geto e Gojo é essencial. No capítulo 65, o primeiro do arco do flashback, o já comentado arco do passado do Gojo, lá no vídeo que eu fiz sobre o personagem do Gojo, eu falo sobre como ele debocha dos fracos e faz piada ao mesmo tempo que os fortes ele respeita. Duas coisas interessantes desse momento são que, a relação de Geto e Gojo é tão poderosa que eles casualmente se chamam o tempo todo pelo primeiro nome, o que para os japoneses indica uma proximidade com a pessoa. Não existe Gojo ou Geto na relação, é Suguru e Satoru. E 2, ao falar com o Tahime e brincar com o fato dela ser fraca, Gojo está fazendo o que eu disse, brincando. Ele gosta de ver ela ficando com raiva e por isso atiça a personagem. Isso inclusive já foi confirmado por Akutami em uma sessão de perguntas. O Gojo não odeia a Tahime, ele só gosta de brincar com a cara dela. Já o Geto, com palavras diferentes, também a chama de fraca. Mas ele fala sério. Isso pode indicar que Geto desde sempre teve um certo desdém dos fracos, mas ele o fazia de uma maneira bem menos rude que Gojo, o que torna sua mudança de proteger todos para matar todos menos repentina. Nessa primeira cena, eles são opostos claros. Geto claramente é um homem mais calmo, mais contido, mais relaxado. Isso fica evidente até pelo seu visual e maneira de se apresentar. Gojo é relaxado, descolado, engraçadinho. Mas apesar de diferenças na forma de agir, eles exibem um mesmo comportamento de separação entre fracos e fortes, que é essencial para o futuro dos dois. Relacionado à forma como eles enxergam a força e a distinção entre fraco e forte, vem a primeira separação clara dos personagens, a forma de enxergar o sistema. A visão de Geto sobre o sistema é referente a um desejo de encontrar uma razão em sua própria existência, uma explicação para o porquê ele tem seus poderes, porquê ele pode ver maldições, porquê ele tem que lutar contra elas e arriscar sua vida constantemente. Basicamente, ele não quer proteger os fracos só porque eles são fracos, mas também porque isso dá significado para sua própria vida. E essa parte do significado vai ser bem importante lá pra frente no vídeo. O Geto, por um lado, me lembra um pouco o Sensui de Yu Yu Hakusho, porque ambos são jovens obstinados e altamente aplicados naquilo que fazem, até o momento em que eles percebem que além dos monstros que enfrentam, os humanos também são um problema. Levando em conta o fato de Gege Akutami ser fã de Togashi, eu não me espantaria se a história de Sensui tivesse despertado um gatilho para criar o Geto, mas nunca saberemos. O Geto acredita que o sistema é de certa forma ideal, pois ele permite que os fortes ativamente ajudem os fracos. É um sistema justo. O que Geto parecia não entender sobre Gojo é que Satoru não necessariamente considerava o sistema injusto naquela época. Ele só não queria ser o responsável por cuidar dos outros. Repito, naquela época. O mangá vai repetidamente estabelecendo como eles são muito opostos na sua visão. Gojo, por exemplo, quando se fala de evolução, ele logo pensa em Digimon. Geto pensa em conceitos mais didáticos. O Geto acredita que o mundo está estruturado em ideias como certo e errado, enquanto para Gojo a estrutura do mundo é a mesma de um jogo. Você tem regras para ficar mais forte e regras para vencer o tal jogo. A diferença entre Geto e Gojo também é representada pelo simbolismo de esquerda e direita no mangá. Longe dessas rixas políticas estúpidas, esquerda e direita são simbolismos muito antigos na sociedade. Basta lembrar que, por exemplo, no ditado romano, para ter um dia de sorte, você deve acordar com o pé direito. Dimas, o bom ladrão, foi crucificado à direita de Jesus e o mau ladrão à esquerda. Mas no caso do simbolismo em Jujutsu, nós estamos falando do coletivo e do individual. No mangá, a direita está associada ao pensamento egoísta ou individual, e o lado esquerdo, por sua vez, representa o coletivo, o grupo, a comunidade. Perceba que na fatídica conversa entre o dever e a obrigação do mais forte, Geto está nos quadros à esquerda, defendendo a ideia de que a comunidade Jujutsu deve proteger a comunidade dos não feiticeiros. Gojo, localizado à direita, está basicamente argumentando sobre como ele odeia essa merda e acha estúpido que ele tenha que ser obrigado a defender gente fraca. Pulando pro fim do arco, temos a conversa que gera a frase já muito discutida lá no vídeo do Gojo. Agora o Gojo está à esquerda defendendo a ideia de que é completamente maluco exterminar todos os não feiticeiros.
motivos. Mais uma vez, Gojo está defendendo os fracos, defendendo um grupo, enquanto Geto está tentando justificar sua crença egoísta de que os não feiticeiros devem morrer. Esquerda e direita. Esse simbolismo entre o lado esquerdo e o lado direito é aplicado de outras formas diversas no mangá. Quando o Gojo diz para Megumi que feiticeiros morrem sozinhos, ele está basicamente relatando uma experiência pessoal. Afinal, quando ele morreu, entre aspas, ele não tinha ninguém ao seu lado além de seu assassino. Perceba que, para descrever essa experiência pessoal e individual, o olho à mostra é o que está à nossa direita. Nossa, quando o Nobara começa a lembrar de seus amigos, do coletivo, o olho que não está tampado é o olho à nossa esquerda. Tem vários outros exemplos, mas o vídeo não é sobre isso. O problema real da definição de Geto, do dever e obrigação de um feiticeiro, é que quando as dúvidas começam a surgir, o dever vira um fardo. Ainda mais quando o personagem percebe que, apesar do fato dele ter o dever de proteger os fracos, qual o dever que os não feiticeiros têm? É sabido que as maldições nascem em esmagadora parte por causa dos humanos. Então, eles criam o problema, não ajudam a combatê-lo, e quem morre no final são pessoas como Geto. Então temos a cena do despertar. No vídeo sobre o budismo em Jujutsu Kaisen, eu falo sobre como essa cena é uma representação contrária do despertar de Gojo. Onde Gojo sobe aos céus e alcança um poder nunca antes visto, Geto tem seu despertar no banheiro, sozinho, num local pequeno. A ideia da cena é estabelecer como alguém de boa índole como Geto, que acreditou no sistema, pode escorregar lentamente e se tornar um extremista, uma vez que não apenas enxerga as falhas no sistema, mas também o quão impotente ele próprio é para fazer qualquer coisa a respeito disso. Não é que uma coisa trágica aconteceu na vida de Geto, mas sim que uma sucessão de eventos trágicos foram acontecendo. O que é bem doido se você pensar que, tipo... Esqueci o que eu tava pensando. Tudo bem, acontece. Quer voltar pra ver se você lembra? É que ele falou uma coisa aqui. Boa índole como Geto, que acreditou no sistema, pode escorregar lentamente e se tornar um extremista, uma vez que não apenas enxerga as falhas no sistema, mas também o quão impotente ele próprio é para fazer qualquer coisa a respeito disso. Não é que uma coisa trágica aconteceu na vida de Geto, mas sim que uma sucessão de eventos trágicos foram acontecendo. Todo santo dia, sempre pelos mesmos motivos. Também é interessante notar que na cena então imediatamente antes da cena do despertar de fato, quando ele assume em voz alta que odeia os macacos, imediatamente antes da cena do despertar de fato, quando ele assume em voz alta que odeia os macacos, Geto está descrevendo o sabor de uma maldição. Aqui no caso, além de descrever literalmente qual o gosto da maldição, há uma metáfora aqui também, sobre como o Geto carrega as maldições criadas pela sociedade, e apesar do gosto absolutamente nojento, ele sabe que tem que fazer isso, e por sua vez, acredita que a sociedade irá apreciá-lo pelo seu esforço, até que ele se lembra do que aconteceu com Rika. Seu problema não é que ele se importa muito pouco, mas sim que ele se importa demais. Um ano depois, ele não consegue superar a morte de uma inocente diante de seus olhos, e dos aplausos vindo daqueles que deveriam se sentir enojados pela situação. Rika morrendo e Geto engolindo uma maldição nojenta são iguais aos olhos da sociedade. Ninguém se importa. O sofrimento de ambos é invisível aos olhos de todos. A maioria é mantida em segurança devido ao sacrifício diário de minorias repetidas vezes. É disso que Geto se cansa, porque ele acreditava nesse sistema, ele acreditava que era sua responsabilidade ajudar os outros a seguir esse caminho, e ainda assim ele vê constantemente os outros morrerem ao seu redor e não sente que está ajudando uma única pessoa. Se você viu o vídeo em que fala sobre Satoru Gojo, você nota como eu deixo claro que no universo de Jujutsu, o ponto mais importante para a mudança é o equilíbrio. Só alcançando esse equilíbrio as coisas mudariam. Por isso eu digo lá que Gojo não matou Geto quando teve a oportunidade, simplesmente porque destruir seu passado não é a resposta, você precisa conviver com ele, superá-lo. Acredito que essa ideia seja importante porque ela serve muito ao personagem do Geto, sobre como ele nunca conseguiu terminar seu plano de mudança e pereceu no meio do caminho, porque Geto sempre foi um extremista. Eu vejo Geto como formado por dois lados ao longo de sua vida. O primeiro lado sendo o Geto feiticeiro, o segundo é o que eu vou chamar de Geto humano, sua verdadeira face. Seu problema e sua falha foi levar um ou outro ao extremo. Como feiticeiro, ele praticamente jurou sua vida pela ideia de que os fracos devem ser protegidos, mesmo quando a morte dos fracos, entre aspas, fosse justificada, como nessa parte da série, em que Gojo se oferecia para matar todos os idiotas que batiam palma para a morte de Rico, e Geto negou. Perceba essa frase dele, não há significado.
No entanto, por outro lado, como humano, ele segue o caminho de eliminar todos que são incapazes de usar Jujutsu, sabendo muito bem que essa habilidade está fora do controle de uma pessoa normal. Como feiticeiro, ele era incapaz de tecer uma crítica, uma reflexão ao sistema que sempre foi desumanizante. Como humano, ele era incapaz de adaptar sua filosofia, porque era óbvio que seu plano nunca daria certo. Afinal, para derrotar todos os não-feiticeiros, ele eventualmente ia ter que lutar contra Gojo, que queria impedir isso. E era impossível para Geto vencer. O principal erro de Geto é que ele busca incessantemente por significados. Quando ele encontra, aquilo vira sua vida. Proteger os fracos era um discurso usado simplesmente porque aquilo dava significado para sua vida. Quem ele era, o que ele podia fazer, quais seus objetivos. Era sobre isso que eu queria falar, do significado. Mas eu não lembro o que eu queria falar exatamente. Mas eu lembro que era sobre isso. Sobre como ele busca significado e aí depois... Eu não lembro o que eu queria dizer. Quando ele encontra o significado, ele... Não, e aí, tipo, parece que não tem, tipo... Tá, é isso... Não, é como se, tipo, fica procurando significado, mas é... Ele gosta de Porque ficar... se for procurar significado, por exemplo, em morte de inocente, não sei o que, do que... Putz, não vai, entendeu? E aí... Enfim, mas não lembro exatamente o que eu tava querendo falar, porque já foi. Mas tinha a ver com essa coisa dele querer botar significado na vida. Quer colocar significado em tudo é meio complicado. E etc. Ele era quem ele era por conta do que ele podia fazer. Exatamente por essa falta de significado que Geto não permitiu que Satoru matasse o culto que aplaudiu a morte de Rika. Ele começou a ficar descrente na humanidade naquele ponto. Ele reprovava que todo o seu esforço para proteger os fracos era ignorado por eles. Yuki deu a Geto a ideia de que acabar com os não-feiticeiros seria a salvação do mundo, já que é por causa de pessoas sem energia amaldiçoada que as maldições nascem para início de conversa. Yuki não deu a Geto a forma. Quem disse que mataria todos os não-feiticeiros foi ele. Disso ele já sabia. Ela fez muito pior que isso. Ela deu significado. Afinal, quem não quer salvar o mundo? E para fechar, a amizade entre Geto e Gojo é justamente o que muitos Battle Shonen, entre aspas, gostam de evitar. No fim, ou os inimigos viram amigos e que se entendem, ou nos últimos momentos de vida, os dois amigos que viraram rivais se entendem e se acertam. A história de Geto e Gojo é mais trágica porque o Gojo nunca deixou de ver Geto como amigo, absolutamente em momento nenhum. E o Geto nunca se rendeu ao seu lado de feiticeiro mais uma vez. Em suas últimas palavras, ele disse que não importa o que digam, ele ainda odeia os macacos. Antes do fim de Jujutsu Zero, Gojo fala algo pra Geto que o público não sabe o que é porque não é revelado. Gege Akutami, em uma sessão de perguntas e respostas, diz que ele disse no volume 0, ou seja, dando a entender que em algum lugar do volume 0, as palavras de Gojo foram as mesmas que ele disse pra Geto no momento antes de sua morte, ou com pequenas adaptações. Mas qual seria essa parte? Pra mim, a frase que Gojo disse a Geto é a mesma que ele disse a Yuta nas páginas finais. Quando Yuta pergunta se foi Gojo que achou seu cartão de identificação da escola, seu professor responde: não, foi meu melhor amigo, o primeiro e único. É uma pena que a amizade deles tenha acabado daquele jeito. E eu acho que por hoje é isso. Tchau. É mesmo, porque olha... Ainda mais, dado esse contraste de... Esse contraste de equilíbrio que eles usam. Porque normalmente, na vida real, não sei se isso funcionaria, mas quando você assiste, funciona muito. Mesmo as pessoas com ideias diferentes, elas conseguem, tipo, combinar muito. Encaixar as coisas, as características, assim, e... Elas acabam se dando bem e faz uma parece junção, que faz sentido, porque equilibram um com o outro, e aí você vê os dois e você pensa... O desacordo é o que faz sentido ali. Que na vida real eu acho muito difícil acontecer. Na vida real isso é completamente difícil de acontecer. Mas quando a gente vê, assim, é muito legal. Eu gosto, pelo menos. Não, e te faz parar pra pensar. Eu acho que é onde coisas. entra as teorias de os opostos se atraem, enemies, que tipo, os inimigos, amigos e amigos inimigos, por conta das diferenças, entendeu? Entendi. Tipo, também a questão enemy, também... aquele fala... Também aquela questão de, tipo assim, você é meu inimigo, mas tem essas coisas que eu respeito, então eu te respeito, e aí acaba entrando em um equilíbrio entendeu? Tipo, entendi, tipo, é que nem o enemy to love. Na vida real, você não vai odiar alguém e amar.
assim. A menos que você talvez tenha um probleminha. Mas assim, normalmente você não gosta de alguém, não gostar, tipo, como as pessoas a gente vê nos filmes e séries, porque são pessoas muito diferentes, e aí se apaixonam, e aí se acordam nas diferenças, e na vida real não é assim. Na vida real não é tão simples assim, né? As coisas não acontecem. Sei lá, eu não vi ainda os dois juntos, assim, interagindo, mas eu gosto muito. A gente não viu no anime ainda, é verdade. Eu gosto muito de ver sobre os dois juntos. A relação deles, a amizade sabe, deles. Entendeu? Tipo, é isso que eu tô falando. A interação deles dois, né? Em si. E como foi também a mudança pra eles. Sim, então foi aquela bunda que deu o sentido pra ele. Que ele precisava, né? Ridícula. Muito doido, né? Até no momento assim, tipo... E aí foi... deve ter sido tipo, no momento que ela falou, fez um estalo assim na mente dele. Ou seja, nunca E aí ele ficou trabalhando sentido. aquilo. E aí ele ficou trabalhando aquilo e quando ele... Antes de comer a maldição, ele falou aquilo e comeu a maldição e pronto. Muito doido. Eu queria muito lembrar o que eu tava pensando no negócio de... Mas... Eu também. Porque tinha a ver com o vídeo, né? Tipo, com o que tava sendo dito, mas... O momento em si, né? Foi embora, eu vou lembrar quando tiver já acabado o vídeo, então... Quando a gente parar de gravar, ela vai lembrar. Espero que não. Certeza. Espero nem lembrar, entendeu? Melhor nem lembrar. Então é isso, gente. Esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha pra ajudar a gente. Valeu!